Aquele dia, o homem mais poderoso da máfia em Nova York, um tal Alessandro Moretti, esqueceu-se acidentalmente de um envelope com $10.000 numa mesa de um pequeno restaurante à beira da estrada, antes de se pôr a caminho sob uma chuva torrencial. Era dinheiro suficiente para que qualquer um o pudesse ter guardado sem ninguém dar por nada. Mas a primeira pessoa a notar o envelope não era uma adulta. Era uma menina de 6 anos, com roupas gastas e olhos brilhantes e inocentes, que ainda não conhecia o significado da ganância. Agarrando o envelope com força contra o peito, ela correu pela chuva forte, a tentar alcançar o carro de luxo que desaparecia entre as ruas movimentadas, gritando o mais alto que conseguia: "Senhor, deixou cair isto!" Momentos depois, todos os que assistiram à cena ficaram congelados, incrédulos, sem compreender por que é que uma menina pobre faria uma escolha tão inacreditável. Fiquem conosco até ao fim desta história, porque esse único ato de honestidade mudaria para sempre as vidas da menina, da sua mãe, que lutava para sobreviver, e do temido chefe da máfia. A porta traseira do sedã preto abriu-se antes que o condutor pudesse chegar com um guarda-chuva. Alessandro Moretti saiu para a chuva ele mesmo, com 38 anos, um casaco escuro, um rosto que nas últimas 2 décadas tinha aprendido a não dar nada de graça. Ele viu o envelope nas mãos dela antes de ver o rosto dela. Ele sabia o peso dele, o selo, a cor exata da banda do banco que o envolvia. $10.000, o valor que ele estava a levar a um parceiro que não aceitava desculpas em noites de chuva. Ele agachou-se lentamente para não a intimidar. Os seus dedos deslizaram 2 notas para fora do envelope. Ele estendeu-as para ela da maneira como um homem do seu mundo dava um pagamento. Pequeno, eficiente, feito para encerrar um assunto. Ela abanou a cabeça. Ela deu um passo atrás. Os seus sapatos fizeram um pequeno som molhado na gravilha atrás deles. A porta do restaurante bateu. Uma mulher correu para a chuva sem casaco, o cabelo solto dos coques que o prendiam durante um turno. Um avental ainda atado à cintura. A frente dele escura onde a água da loiça tinha encharcado horas antes. Sophia Carter alcançou a filha em 4 passadas e puxou-a para o seu lado. As suas mãos moveram-se rápido. A testa da menina, os seus braços, a nuca, a verificar. A forma como uma mãe verifica antes de se permitir sentir qualquer outra coisa. Alessandro ergueu-se na sua altura total. Ele ofereceu o envelope a Sophia, não como pagamento agora, mas como um agradecimento, como a única moeda que ele tinha aprendido a usar. Sophia abanou a cabeça uma vez, não bruscamente, mas sem um segundo de dúvida. "Eu fiz o que pensei que era certo", disse Sophia. A sua voz era baixa, quase engolida pela chuva. "É tudo." Ele virou-se para a criança. A chuva escorria pelo lado do seu rosto para a gola do casaco. Ele perguntou-lhe calmamente por que é que ela não o tinha guardado. Ela tinha 6 anos. Ninguém teria sabido. Ninguém a teria perseguido. Ela olhou para ele. O cabelo estava colado à testa. Os seus olhos eram daquele tipo de clareza que o dinheiro nunca aprendeu a comprar. Ela sorriu, o pequeno sorriso inexperiente de uma criança que repetia algo que tinha ouvido 100 vezes à mesa da cozinha. Algo em que acreditava, da mesma forma que as crianças acreditam na forma do seu próprio nome. "A minha mãe diz que o dinheiro que não é teu não te faz feliz, não importa quanto haja dele." Alessandro não se mexeu. A chuva continuava a cair nos seus ombros, no capô do sedã atrás dele, na placa de neon que piscava acima da porta do restaurante. Ele sentou-se em frente a homens que colocavam armas sobre mesas entre pratos de massa. Ele ouviu ameaças em 3 línguas. Em 20 anos, ninguém o tinha parado com uma frase. Uma criança tinha feito isso na chuva, em menos de 20 palavras. Ele assentiu uma vez para Sophia. Lentamente, ele não confiou na sua voz. Ela caminhou de volta para o sedã. Luca já estava no banco do condutor, ambas as mãos no volante, olhos em frente. Ele estivera lá todo o tempo. Ele não tinha falado. Ele sabia quando não falar. O parceiro foi tratado naquela noite da forma como homens cansados tratam essas coisas. Uma transferência bancária enviada da parte de trás de um carro maior que o envelope desaparecido, encerrando a conta sem cerimônia.
O dinheiro nunca tinha sido o problema. Quando chegaram à ponte, a chuva tinha diminuído quase nada. Luca olhou para o espelho retrovisor. Chefe, disse ele, 40 minutos. Nunca te vi tão calmo antes. Alessandro não respondeu. Ele observou as luzes molhadas da cidade a deslizar pela janela e viu, em vez disso, uma mão pequena a segurar um envelope selado sob o amarelo de um letreiro de neon. Escreva, disse ele. Luca alcançou o pequeno caderno de couro na consola. O nome do restaurante, o endereço, tudo. O portão da propriedade abriu-se antes que o sedã chegasse. Sempre o fazia. As câmaras faziam o trabalho. Nenhum porteiro jamais seria encarregado de fazer aqui. Luca manobrou o carro pela longa entrada e parou sob o alpendre coberto. Faltavam 2 minutos para a meia-noite. As luzes do corredor da casa acenderam-se, um painel de cada vez, sentindo-o através do vidro. Ninguém estava na entrada. Ninguém esteve lá por muito tempo. Alessandro saiu. O seu casaco estava mais pesado agora, ainda úmido nos ombros. Ele caminhou pela entrada sem olhar para as pinturas no teto que ele tinha encomendado 3 anos antes e não tinha olhado desde então. Ele foi direto para o escritório. O cofre privado estava encravado na parede, atrás de uma pequena pintura a óleo de um barco de pesca que o seu pai amava. Ele girou o mostrador. Ele não precisou de pensar nos números. Ele colocou o envelope lá dentro, com a banda intacta, o selo ininterrupto, exatamente como uma menina o tinha devolvido na chuva. Ele fechou o cofre, ouviu o trinco a fechar. Então ele virou-se. Na parede oposta pendia uma fotografia emoldurada a preto. Vincenzo Moretti, 1978. Tirada em frente da antiga padaria na Union Street, no ano antes de a família se tornar a família. O seu pai tinha 41 anos naquela fotografia, 2 anos mais velho do que Alessandro é agora. Ele ficou em frente dela por um longo tempo. Nós vivemos fora da lei. O seu pai tinha lhe dito uma vez no escritório acima daquela padaria, quando Alessandro tinha 12 anos. Nós não vivemos fora da consciência. Ninguém sob este nome tira de pessoas honestas. Nem $1, nem um pão, nem a dignidade. Ninguém nunca. Ele tinha dito isso como outro homem poderia ter dito uma graça. Alessandro não se mexeu por vários minutos. Então ele apagou a luz do escritório e subiu as escadas. Ela não dormiu. Deitou-se de costas e observou o teto a mudar com o reflexo dos faróis que passavam ocasionalmente na estrada distante. Sempre que fechava os olhos, via uma mão pequena a erguer-se da escuridão molhada. Um envelope estendido nela. Os dedos demasiado pequenos à volta do papel. 3 dias passaram. Ele manteve o horário que a família mantinha. 2 reuniões na cidade, uma conversa com o controlador do porto na quinta-feira de manhã, uma assinatura num papel que movimentava um carregamento através da alfândega na sexta-feira à tarde. Ele fez tudo isso sem um único erro, mas havia minutos silenciosos entre as coisas. Na parte de trás do sedã, a lavar as mãos antes de uma refeição. E nesses minutos, ele ouviu novamente a mesma frase limpa. O dinheiro que não é teu não te faz feliz. Não importa quanto haja dele. Na quarta-feira, Marco Bellini entrou no escritório com o relatório semanal. Ele sentou-se na cadeira em frente à secretária, como sempre fazia, um tornozelo sobre o joelho oposto, a pasta aberta no colo. Ele falou durante 20 minutos sobre um carregamento, um capitão, um cronograma de pagamentos. Alessandro assentia nos lugares certos. Ele assinava nos lugares certos. Quando Marco saiu, Alessandro não conseguia ter repetido uma única figura. Ele comeu sozinho na sala de jantar 3 noites seguidas. 32 cadeiras, a cadeira do seu pai ainda na cabeceira, vazia. Na quarta noite, ele abriu o portátil na secretária do seu escritório. Ele digitou o nome que Luca tinha escrito no caderno de couro. Rosa's Diner. O mapa mostrava um pequeno edifício numa estrada alongada na periferia do Brooklyn, onde os bairros se afinavam na indústria. Havia fotografias, um letreiro de neon, uma janela com um coração de papel colado, de um feriado há muito desaparecido, uma crítica de um motorista de caminhão que o chamava de o último café honesto deste lado do rio. Ele leu as críticas, não muitas, não novas. Ele fechou o portátil.
Lá fora, pela janela, a chuva tinha começado novamente. A chuva da noite anterior tinha secado na gravilha ao fim da tarde. O letreiro de neon sobre a porta estava aceso novamente, um tom mais fraco do que da última vez que ele o tinha visto, mas aceso. Alessandro sentou-se na parte de trás do sedã por um minuto inteiro antes de se mover. Luca manteve ambas as mãos no volante e não disse nada. Espera aqui, disse Alessandro. Um carro mais à frente na estrada. Luca afastou o carro. Alessandro saiu. Fato escuro. Sem casaco desta vez. Sem motorista ao seu lado. Ele caminhou os 12 passos até a porta do restaurante como outro homem caminharia até a uma sepultura que ele tinha adiado visitar. O pequeno sino acima da porta deu um toque curto e cansado. Rosa estava atrás do balcão, cabelo grisalho preso sob um gorro de papel. Um pano de prato numa mão, um copo na outra. Ela olhou para cima. Ela viu-o. Ela não pestanejou. Ela não se endireitou. Ela simplesmente assentiu uma vez. Da forma como uma mulher que dirigiu um restaurante durante 20 anos acenava a um cliente habitual e voltou ao copo na sua mão. Ela reconheceu-o. Ela escolheu não fazer disso uma coisa. Sofia estava na terceira mesa à esquerda, deslizando um prato de ovos à frente de um homem idoso num casaco fino demais para o tempo. Ela virou-se. Ela viu-o. Houve meio segundo, nada mais, em que os seus ombros se levantaram uma fração. Então ela assentiu ao homem idoso, disse algo suave que Alessandro não apanhou e voltou para a janela passante. Ele olhou para o fundo da sala. Emma estava na última mesa, um lápis numa mão, um livro de colorir aberto plano no vinil. O seu cabelo tinha sido lavado desde a chuva. Ela olhou para cima no momento em que os seus olhos a encontraram. Ela sorriu. O sorriso de uma criança que ainda não tinha sido ensinada a pesar um sorriso. Ele assentiu para ela. Não muito, o suficiente. Ele pegou na pequena mesa junto à janela. Sofia veio com um menu. Ela colocou-o sem o olhar nos olhos. Ela cheirava fracamente a café e a sabão de loiça. O que tiver de mais simples, disse ele. Café preto, torradas, com manteiga ou sem? Manteiga. Ela escreveu no seu bloco e foi-se embora. Enquanto ela estava de costas, ele observou a sala. Ele observou a forma como ela levava a próxima ordem com o braço direito apoiado um pouco demasiado alto. A esquerda fazia mais trabalho do que deveria. Algo no seu ombro velho, não novo. Ele observou Rosa, sem qualquer alarido, a puxar uma cadeira alta de madeira de trás do balcão. No momento em que um jovem casal com um bebê entrou pela porta, ele observou Emma a terminar um gato com uma cauda impossivelmente enrolada e a sorrir para ele sozinha, como se ele lhe tivesse respondido. O café chegou. Ele pagou antes da torrada chegar. Ele contou as notas ele mesmo e deslizou-as debaixo do pires. Ele não queria que ninguém, em momento algum da noite, sentisse que ele estava a carregar uma dívida para a sala. Sofia colocou a torrada à sua frente. A sua voz era baixa. Você não precisa de vir aqui por nada, Sr. Moretti. Estamos bem. Ele olhou para ela. Ela respondeu honestamente porque lhe devia isso. Vim porque o café aqui é melhor do que em qualquer lugar que eu conheça. Ela não respondeu ao elogio. Ela apenas assentiu uma vez e mudou-se para a mesa seguinte. Ele comeu devagar. Ele bebeu o café. Ele não leu nada no seu telemóvel. Ela lhe deixou uma gorjeta justa. Não generosa o suficiente para uma mulher que trabalhou arduamente. Não o suficiente para se tornar uma história que alguém contaria mais tarde. Quando ele se levantou para ir, Emma acenou-lhe da última mesa um pequeno lápis cor-de-rosa ainda nos dedos. Ele assentiu para ela da forma como tinha acenado a Rosa. Rosa ela mesma não olhou para cima do registro. Sofia estava na janela de passagem, de costas para ele. O sino tocou uma vez acima da porta quando ele saiu. Ele entrou no sedã. Luca olhou para ele no espelho retrovisor. Semana que vem voltamos, disse Alessandro. Ele voltou na terça-feira seguinte, e na sexta-feira depois disso, e na terça-feira depois disso. Ele tornou-se um cliente habitual da forma lenta, da forma como um homem se torna um cliente habitual quando não quer fazer disso um projeto. Ele sentava-se sempre na mesma mesa junto à janela. Ele pedia café preto e às vezes torradas. Ele nunca ficava mais de 45 minutos.
Ele nunca pedia nada que não estivesse no menu. Sofia tratava-o da forma como tratava todos os outros clientes naquela hora. Ela trazia o café dele antes que ele pedisse uma recarga, porque ela trazia a todos. Ela não se demorava. Ela não lhe agradecia por ter vindo. Ela não lhe perguntava sobre o tempo com aquele tom pequeno e cuidadoso que as pessoas usam com um estranho que suspeitam que os está a observar. Ela simplesmente pousava a chávena, certificava-se de que o açúcar estava cheio, e mudava-se para o homem idoso 3 mesas ao lado, que precisava de ajuda a abrir um pacote de compota. Não havia gratidão nos seus olhos quando ela olhava para ele. Não havia pedido por detrás da gratidão. Não havia nada por detrás de nada. Ela estava a trabalhar. Ele era uma mesa. Ele respeitou isso mais do que esperava. Numa tarde, na 3ª semana, o restaurante estava quase vazio. Chovia algures entre névoa e chuvisco. Emma estava na última mesa com os trabalhos de casa. Rosa estava na parte de trás a contar os recibos. Sofia encheu a sua chávena e por um pequeno momento ficou perto da sua mesa sem motivo para estar lá. Ele pousou a chávena com cuidado. Ele manteve a voz baixa. Se precisasse de alguma coisa, disse ele. Um conserto no carro. Uma conta que preferisse ver paga. Eu poderia. Obrigada, Sr. Moretti. Ela não o deixou terminar. Ela não levantou a voz. Ela apenas o interrompeu da forma como uma mulher corta pão de forma limpa sem crueldade, porque era a forma como tinha de ser feito. Tenho trabalho. Tenho a minha mãe. Tenho a minha filha. Tenho o suficiente. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. Não havia raiva no seu rosto. Não havia orgulho também. Havia apenas uma mulher que em algum momento da sua vida tinha traçado uma linha dentro de si mesma e a mantido lá. Ela assentiu. Ele bebeu o seu café. Ele não insistiu. Ele compreendeu sem precisar que ninguém lhe explicasse que esta mulher não precisava de ser resgatada. Ela precisava de ser respeitada. Essas não eram a mesma coisa. Ele tinha passado 20 anos a confundi-las. Rosa observou tudo de trás do balcão sem parecer observar nada. Mais tarde, quando Sofia tinha ido para a cozinha ajudar numa entrega, Rosa veio com um pano e limpou a mesa ao lado da dele. Ela não se sentou. Ela falou com o saleiro. Aquela rapariga não pede nada a ninguém há 3 anos, disse ela. Nem quando a mãe foi para o hospital pela primeira vez. Nem quando o marido foi para o chão. Ela trabalha e trabalha e trabalha. É tudo o que ela sabe fazer agora. Ele não pediu mais detalhes. Ele não precisou. Ele deixou uma gorjeta justa. Ele assentiu a Emma a caminho da porta. Emma segurou um desenho de uma casa com uma chaminé muito alta e ele parou, olhou para ele seriamente e disse-lhe que era uma casa fina. Ela concordou. Naquela noite na propriedade, ele sentou-se no escritório por um longo tempo sem acender a luz da secretária. Ele pensou em 20 anos, em todas as relações que tinha, em todos os homens que se sentavam à mesa com ele, e todas as mulheres que tinham vindo a uma porta com um vestido que não tinham pago. Todos eles queriam alguma coisa. O medo construiu alguns deles. O dinheiro construiu o resto. Ele nunca, em 20 anos, se sentou em frente a uma pessoa que não quisesse nada dele. Sofia era a primeira. Ele pensou também na sua recusa. Não era orgulho. Orgulho era barulhento. A sua recusa era silenciosa, como a pedra é silenciosa porque já tinha sido moldada há muito tempo, quer ele não tivesse estado lá para ver. Ele começou a respeitá-la da forma como não respeitava ninguém em décadas. E com esse respeito veio uma pergunta que ele não conseguia resolver do exterior, ou do pano de rosa na mesa, ou de uma pasta que Luca lhe podia trazer numa reunião de manhã. Ele queria ouvi-la dela. O sábado à tarde estava quieto da forma como pequenos restaurantes ficam quietos quando o frenesim do almoço acabou e o frenesim do jantar ainda não decidiu vir. Uma lenta faixa de sol tinha rompido as nuvens e assentado através da janela da frente, num ângulo que fazia os saleiros lançarem pequenas sombras pelo balcão. Alessandro era o último cliente restante. Emma estava na mesa ao lado da dele. Trabalhos de casa espalhados, um lápis na sua mão direita, a língua enfiada no canto da boca. Ela estava a escrever números com a seriedade de uma contabilista. Sofia saiu da passagem com uma nova cafeteira. Ela parou na mesa dele. "Mais?" perguntou ela.
Foi a primeira vez que ela lhe ofereceu algo por iniciativa própria. Ele assentiu. Ela serviu. Ela não se afastou imediatamente. Ele manteve a voz baixa. Se tiver uma pausa curta, disse ele. Sente-se 1 minuto. Ela hesitou. Ela olhou por cima do ombro para trás, onde Rosa estava a enxaguar panelas. Então ela deslizou para o assento em frente dele. Não confortavelmente. Ela manteve as mãos cruzadas sobre a mesa, como uma mulher numa entrevista de emprego mantém as mãos cruzadas. Eu não lhe perguntei nada diretamente, disse ele. Em vez disso, a Emma tem os olhos da mãe. Algo nos ombros de Sofia relaxou uma fração. Ela sorriu o primeiro sorriso real que ele tinha visto dela em todas estas semanas. Era pequeno. Não era para ele. Era para uma memória. O meu pai costumava dizer isso, disse ela. Ele faleceu há 3 anos. Acidente de construção numa ponte no norte. A Emma não se lembra muito dele. Ela lembra-se das mãos dele, diz ela. Não do rosto, apenas das mãos. Ela falou devagar depois disso. Não havia choro por baixo, nem súplica por nada, apenas factos. Colocados um a um, da forma como uma mulher coloca garfos numa mesa. A sua mãe, Eleonora, estava com insuficiência renal terminal. 3 sessões de diálise por semana, uma clínica pública no outro lado do Brooklyn, para onde ela apanhava 2 autocarros. Sofia estava no seu 2º ano do curso de enfermagem na faculdade comunitária, quando o patrimônio do seu pai se revelou mais dívida do que papelada. Ela deixou o curso naquele inverno. Ela nunca fechou completamente a porta. Os livros ainda estavam numa caixa debaixo da sua cama. Todos os meses ela pagava o aluguer do pequeno apartamento no 3º andar com dinheiro de gorjetas. Ela pagava a dívida médica com dinheiro de gorjetas. Ela mantinha a eletricidade ligada com dinheiro de gorjetas. A matemática nunca se equilibrava exatamente, mas nunca se quebrava completamente. Alessandro não interrompeu. Ele não assentiu nos momentos errados. Ele ouviu. Quando ela terminou, ele esperou um momento. Então ele perguntou gentilmente. Já pensou em candidatar-se à assistência? Sofia abanou a cabeça, não bruscamente, mas firmemente o suficiente para ele entender que a resposta tinha sido decidida há muito tempo. Eu poderia, mas quero que a Emma cresça a ver a mãe a ficar de pé sozinha. O dinheiro que ganho não é muito, mas é meu. Não vem com nenhuma obrigação para ninguém. Ele olhou para ela. Ele compreendeu pela primeira vez que a frase que uma menina de 6 anos tinha dito na chuva não tinha vindo do nada. Tinha sido transmitida. Uma mãe tinha-a dito 100 vezes à mesa da cozinha. E numa tarde de sábado, num restaurante, ele estava a ouvir onde tudo começou. Ela assentiu lentamente. Ele não respondeu com o tipo de elogio que os homens usavam quando não sabiam mais o que dizer. Ele apenas disse calmamente: Onde está a sua mãe a ser tratada? Sofia olhou para ele com a mesma atenção cuidadosa que Emma tinha usado na chuva. Então ela respondeu: Um hospital público? Há uma lista de espera para uma consulta de nefrologia. É longa, mas estamos a gerir. Ele não insistiu. Ele apenas fez uma pequena nota num lugar que a sua própria memória guardava para coisas que importavam. Ela estava a estender a mão para a sua carteira para pagar quando ouviu passos pequenos e rápidos. Emma tinha vindo da ponta da mesa. Ambas as suas pequenas mãos estavam em concha à frente dela, segurando algo com o cuidado de uma criança que tinha decidido sobre isso durante toda a sua tarefa. Emma colocou o pequeno prato na sua mesa com ambas as mãos, da forma como uma criança carrega algo que não quer derramar. Uma fatia de torta de maçã, a crosta da ponta intacta, um único garfo equilibrado na borda do prato. Esta é a melhor fatia, disse ela. A sua voz era séria. Ou guardei-a para si. Alessandro olhou para o prato, depois para ela, depois para o prato novamente. Ele tinha 38 anos. Tinha recebido muitas coisas na sua vida. Ele nunca, em memória, tinha recebido uma fatia que alguém tinha reservado para ele porque eu tinha pensado mais cedo naquele dia. Ele agradeceu-lhe da forma como agradecia aos parceiros no final de uma negociação difícil, quietamente, completamente, com os olhos nos dela. Emma assentiu de volta com a mesma seriedade. Então, ela voltou para a sua mesa e para os seus trabalhos de casa. Esse foi o começo. Ao longo dos 2 meses seguintes,
Emma fez um pequeno e silencioso ritual dele. Sempre que ele entrava, ela trazia algo da cozinha para a sua mesa. Às vezes, era a torta de maçã novamente. Às vezes, um bolinho de chocolate com pepitas quente da travessa que Rosa tirava às 4 da tarde. Uma vez numa quarta-feira, quando a caixa de pastelaria estava quase vazia, foi apenas uma fatia de torrada com manteiga, mas a crosta era dourada por toda a volta, e Emma colocou-a com o mesmo cuidado que usava para a torta. Ele nunca recusou. Ele nunca comeu rápido. Ele nunca entrava sem perguntar sobre o dia dela na escola. Ela começou a contar-lhe tudo. Havia a Bella, uma colega que se recusava a partilhar os seus lápis de cor. Havia um gato, cinzento com o peito branco, que se sentava no parapeito da janela de fora da sala de aula todas as manhãs e não tinha um lar que ela pudesse identificar. Havia um problema de multiplicação. 7. Otto, que ela não entendia, não importava quantas vezes a senhorita Ramírez o explicasse. Alessandro Moretti, que tinha assinado contratos que valiam mais do que a maior parte do Brooklyn sem alteração na sua frequência cardíaca, sentou-se em frente a uma menina de 6 anos e pegou no saleiro. Ele derramou uma pequena pilha de cubos de açúcar num guardanapo. 7 linhas, disse ele. 8 cubos em cada linha. Conte-as. Emma inclinou-se sobre o guardanapo. Ela contou a primeira linha, depois a segunda. A meio da terceira linha, o seu rosto mudou. Não a mudança de uma criança que memorizou uma resposta, mas a mudança de uma criança que viu uma coisa tornar-se verdadeira à sua frente. Ela olhou para ele. 56, sussurrou ela. 56, disse ele. Ela quis tentar novamente com um número diferente. Ela deixou-a. 9 linhas desta vez. 6 cubos em cada linha. Ele manteve a voz no mesmo nível uniforme que usava em reuniões de conselho. Ele não a estava a bajular. Ele estava a ensiná-la. Havia uma diferença. Ela sentiu-a. Rosa secou um copo no balcão e não disse nada. Naquela noite, na cozinha, depois de terem virado o sinal para fechado, Rosa disse a Sofia sem olhar para cima da pia. Aquela rapariga já não vem pelo café. Sabes disso, não sabes? Sofia não respondeu. Ela continuou a lavar o prato na sua mão. A sua mandíbula estava apertada. Os seus ombros não estavam. Alessandro conduziu para casa naquela noite na parte de trás do sedã. Luca não falou. Na propriedade, as luzes do corredor acenderam-se à sua frente como sempre faziam, painel a painel. Sentindo a sua aproximação, ele caminhou pela porta e, pela primeira vez em 20 anos, ele sorriu ao entrar na casa vazia. Porque na sua cabeça, ainda havia uma pequena voz a explicar pacientemente por que é que a Bella não gostava de partilhar os seus lápis de cor. Tinha a ver com uma festa de aniversário para a qual Emma não tinha sido convidada. Havia coisas que um homem adulto não podia consertar, e havia coisas que ele ficou surpreendido por se encontrar a querer. Pela primeira vez, tanto quanto se conseguia lembrar, ele não queria que o amanhã viesse apenas para trabalhar. Ele queria que o amanhã viesse para poder voltar ao restaurante. Ellen não notou a mudança em si mesmo até que Marco Bellini a assinalou numa quinta-feira de manhã, 3 meses após a chuva. Eles estavam no escritório. O relatório semanal estava aberto na secretária entre eles. Marco acabara de terminar de rever os números do último carregamento do cais. Ele fechou a pasta. Ele olhou para cima. Ele olhou para Alessandro por um segundo mais longo do que a reunião pedia. Chefe, disse Marco, você tem sorrido mais ultimamente. Ele disse-o de leve. A forma como um homem diz algo que notou, mas não quer tornar numa coisa. Alessandro não respondeu. Ele manteve a mão na caneta, mas algo dentro dele parou. Depois de Marco sair, ele sentou-se no escritório por um longo tempo sem se mover. Ele tentou lembrar-se. Ele alguma vez se sentiu aquecido dentro desta casa? A propriedade tinha sido do seu pai. Antes disso, tinha sido dele. Calor nunca tinha sido a palavra para isso. O seu pai amou-o. Alessandro tinha a certeza disso. Mas o seu pai amou-o como um pedreiro ama uma parede, através da disciplina, através da correção, através do padrão mantido mais alto que o afeto. Ele lembrava-se dos primeiros 6 meses, depois de ele ter assumido o comando há 4 anos. Ele não dormiu uma noite inteira por quase meio ano. 2 disputas internas transformaram-se em funerais silenciosos. Um primo distante,
foi convidado a sair da cidade. Contacto de transporte em Baltimore acabou por ser um informador. Alessandro tomou todas as decisões. Ele assinou todas as ordens. Ele fê-lo porque tinha de ser feito e porque o seu pai o tinha criado para fazer as coisas que tinham de ser feitas. Não tinha havido calor em nada disso. Ele lembrava-se mais atrás de uma mulher chamada Isabela. Ele ia casar com ela. Ela morreu num acidente de carro 3 meses antes do casamento numa estrada da West Side Highway, onde o guarda-corpo deveria ter sido substituído 2 invernos antes. Ele foi ao funeral dela num fato preto, e ele não chorou porque o seu pai estava vivo então, e o seu pai estava a observar. Ele nunca mais usou aquele fato. Ele deu a um motorista cujo pai tinha morrido na primavera seguinte. Desde então, o seu coração conheceu uma coisa: o poder e a manutenção do poder. Mas nos últimos 3 meses, sentado na sua mesa de canto, ouvindo uma menina de 6 anos explicar por que é que uma colega de escola se recusou a partilhar os seus lápis de cor. Captando pela janela de passagem o pequeno sorriso privado que Sofia deu a Rosa quando uma grande encomenda chegou e a cozinha estava atulhada. Algo dentro do seu peito afrouxou. Não muito, mas o suficiente para ele sentir. Ele chamou-lhe fadiga no início. Depois chamou-lhe nostalgia. Ele sabia, ao fim do 3º mês, que nenhuma das palavras era honesta. A palavra era calor. Numa noite, ele parou numa loja de papelaria a caminho do restaurante. Comprou uma pequena caixa de lata de lápis de cor, da boa qualidade, barris de madeira, 48 tons, do tipo que um professor de arte notaria. Ele levou a caixa para o Rosa, com um pouco de arte de palco no bolso do casaco. Ele colocou-a na mesa de Emma, como se tivesse acabado de lembrar. Encontrei isto na rua esta noite, disse ele. Alguém deve tê-la deixado cair. Parecia nova. Não queria que apanhasse chuva. Emma abriu a lata. O seu rosto iluminou-se. Então, ela olhou para ele com os olhos firmes e claros que ele tinha visto pela primeira vez sob um letreiro de neon. Sr. Alessandro, disse ela. Eu sei que não a encontrou. Obrigada de qualquer forma. Sofia estava ao lado da mesa com uma nova cafeteira. Ela riu. Foi a primeira vez que ele ouviu o som. Pequeno, real. Aquela rapariga vê através das pessoas melhor do que eu jamais vi, disse Sofia calmamente. Alessandro riu com ela, não a pequena e medida risada de um chefe numa mesa, a risada silenciosa de um homem que estava a ser visto pela primeira vez em 20 anos por alguém que não tinha medo do que via. Naquela noite na propriedade, ele entrou no escritório. Ela abriu o cofre atrás da pequena pintura a óleo. Ele tirou o envelope, colocou-o na secretária à sua frente. E pela primeira vez desde a chuva, ele não sabia o que era suposto fazer com ele. O envelope ainda estava na secretária de manhã. Ele não o tinha movido. Ela não o tinha devolvido ao cofre. Ele sentou-se com ele por um longo tempo, e então ele apagou a luz e foi para cima de qualquer forma. E agora, a luz do sol através da janela do escritório caía sobre a banda do banco numa fina faixa dourada. Ele olhou para ela enquanto bebia o seu café. Ele sabia então o que não tinha estado a nomear. Ele tinha se apaixonado por Sophia Carter. Não num único momento. Ele era demasiado velho para um único momento. Foi a acumulação de pequenos momentos. A forma como ela prendia o cabelo com um lápis quando ambas as mãos carregavam pratos. A forma como ela sempre perguntava aos clientes mais velhos se precisavam que a cadeira fosse puxada para eles e fazia-o antes de eles responderem. A forma como ela olhava para Emma no final de um turno, quando a criança tinha adormecido na última mesa com um lápis ainda na mão. A forma como uma mulher olha para a única coisa na sua vida que não a desapontou. Ele queria dizê-lo em voz alta para ela. Ele queria mais do que isso. Tirá-los dos 2 quartos no 3º andar daquele prédio. Ele queria trazê-los para a propriedade. Ele queria ver o livro de colorir de Emma deixado aberto no mármore da entrada. Ele queria enviar Eleonora para o melhor nefrologista que o dinheiro podia comprar neste país, e se aquele homem não fosse bom o suficiente, para um hospital em Zurique. Mas todas as vezes que ele abria a boca na sua cabeça, uma pergunta diferente cortava. Se eu a amo, posso tirá-la do meu mundo? Ele sabia a resposta. Ele era o chefe da família Moretti. Ele tinha inimigos no Queens, no Brooklyn, em Long Island,
em 3 cidades na costa leste que ele nunca tinha visto a pé. Ele tinha tenentes que poderiam, na noite certa, provar não serem tenentes. Ele tinha um telefone que tocava às 3 da manhã e lhe dizia que um nome que ele conhecia desde menino não estaria ao pequeno almoço. Se Sofia estivesse ao seu lado, ela tornava-se um alvo. Emma tornava-se uma alavanca. Ele tinha visto isso. Ele tinha ido a funerais. Ele tinha visto homens adultos, maiores e mais duros do que ele, sentarem-se na primeira fila de uma igreja em Bay Ridge e tremerem como um homem treme quando compreende. Finalmente, que uma regra em que ele acreditava não tinha protegido a única coisa que ele se importava. Ele tinha ido a mais funerais de crianças do que queria contar. Ele não podia deixar que isso acontecesse a Emma. Então, ele tomou a sua decisão. Ele tomou-a naquela manhã no escritório, com o envelope ainda deitado na faixa de sol. Ele amaria Sofia em silêncio. Ele continuaria a ser um cliente habitual no Rosa. Ele continuaria a explicar multiplicação com cubos de açúcar. Ele continuaria a acenar-lhe por cima de uma chávena de café e a pagar exatamente o que a conta dizia, mas ele não falaria. Nunca. Naquela noite, quando ele saiu do restaurante, ele parou no estacionamento antes de entrar no sedã. Através da janela da frente, ele podia ver Sofia a limpar o balcão com um pano que tinha sido branco uma vez e era agora cinzento. Emma estava na última mesa. A cabeça dela estava encostada ao vinil. Um dos bons lápis que ele tinha fingido encontrar na rua ainda estava solto na sua pequena mão. Ele ficou ali por 5 minutos. Ele não voltou para dentro. Ele entrou no sedã. Luca olhou para ele no espelho retrovisor. "Está tudo bem, chefe?" "Estou bem." O carro saiu do estacionamento. Ele não se virou para olhar para a janela novamente. No caminho para casa, as luzes da rua ao longo do boulevard deslizavam sobre o capô num lento padrão amarelo. Algures entre a terceira e a quarta luz. Algo mais lhe veio à mente que ele tinha estado a evitar por algum tempo. O restaurante tinha estado a ficar mais vazio a cada semana. Mesa após mesa fria. A comida não tinha mudado. Os preços não tinham mudado. Rosa não tinha mudado. Isso não batia certo. Na tarde seguinte, ele cronometrou a visita de propósito. Ele chegou às 18 horas. A hora em que um restaurante numa estrada assim deveria estar no seu auge de movimento. 3 mesas estavam sentadas. 2 deles eram casais que ele não reconhecia. O terceiro era um motorista de caminhão solitário que já tinha pago e estava a sair. 3 meses antes, à mesma hora, ele tinha contado 11 mesas cheias sem tentar. Ele sentou-se no seu lugar habitual junto à janela. Rosa veio do balcão com uma cafeteira e uma nova chávena. Ele esperou que ela tivesse servido. Então ele fez a pergunta. Da forma como um homem faz uma pergunta, de cuja forma ele já suspeita. "Como está o negócio, Rosa?" Nos últimos meses, ela manteve a mão na pega da cafeteira. Ela olhou para ele, as rugas nos cantos dos seus olhos apertadas por uma pequena quantidade. "Algumas semanas são suficientes", disse ela. "Algumas semanas não são. Nenhuma semana nos deixou com fome ainda." Ela disse isso num tom plano, o tom de uma mulher a encerrar um assunto antes que ele se abrisse. Ele não acreditou nela. Ele conhecia o som de uma pessoa que estava a encobrir algo. Ele tinha passado 20 anos a ouvi-lo. Ele bebeu o café. Ele observou a sala. A comida que saía daquela cozinha ainda era muito boa. Ele tinha visto um prato de rosbife passar pela sua mesa 1 hora antes, e cheirava como o rosbife cheirava nas casas das avós. Os preços não tinham mudado. Rosa não estava mais lenta. Sofia não estava mais fria com os clientes. Não havia razão visível para alguém ter decidido comer em outro lugar. Ele observou por mais 2 semanas. Os clientes habituais que ele tinha começado a reconhecer pelos seus casacos começaram a desaparecer um por um. O homem idoso na terceira mesa da janela todos os domingos de manhã, o que lia o seu jornal dobrado em 4 e sempre pedia 2 ovos. Ele não veio no segundo domingo, não veio no terceiro. Os 2 eletricistas que almoçavam todas as terças-feiras no balcão. Aqueles com o mesmo nome da empresa bordado sobre os seus bolsos pararam de vir depois da primeira semana. Não por uma terça-feira, mas por todas as terças-feiras depois. Uma noite, no final dessa segunda semana, Sofia trouxe o seu café para a mesa. Quando ela pousou a chávena,
A porcelana tremeu por meio segundo contra o pires. A mão dela estava a tremer. Não muito, apenas o suficiente para um homem a observar ver. Alessandro manteve a voz baixa. Está tudo bem? Ela abanou a cabeça. Ela sorriu aquele sorriso pequeno e cansado que uma mãe usa para encerrar um assunto com uma criança. Estou bem, apenas cansada. Mas quando ela se virou para voltar para o balcão, ele viu Rosa a olhar para ela. Era o olhar de uma mulher que via uma filha afastar-se com algo que ainda não lhe tinha sido dito. E sabendo sem ouvir as palavras que a filha o estava a carregar sozinha de propósito. Naquela noite, Alessandro não foi para casa, não deu uma volta pelo bairro. Ele disse a Luca, apanha os dois lados do bulevar, 3 quarteirões em cada direção. Luca fez como lhe foi dito. Alessandro sentou-se no banco de trás e olhou pela janela com a atenção de um homem que estava a verificar a aritmética de uma sala. A lavandaria a 3 portas de distância tinha um letreiro na janela. Fechado. Obrigado por 22 anos. Escrito à mão. O papel já tinha começado a enrolar-se nas bordas devido ao tempo. A florista ao lado dela tinha um cartaz de felizes na frente. As luzes sobre o balcão lá dentro tinham sido deixadas acesas por hábito, lançando um brilho amarelo obsoleto sobre uma sala vazia. A pequena mercearia do outro lado da rua ainda estava aberta. Mas o toldo sobre a porta tinha se soltado de um lado e não tinha sido reparado, e as luzes interiores tinham sido apagadas 2 horas antes da hora de fecho afixada. 3 meses atrás, todos esses 3 lugares estavam abertos. Ele tinha visto isso. Ele tinha passado por eles na chuva na noite em que Emma o tinha perseguido. Ela conseguia contar quantas montras nesta extensão de estrada ele conseguia lembrar-se acesas às 19 então. E quantas estavam acesas agora? A matemática não batia certo. Alessandro sentou-se no banco de trás com a palma da mão pressionada contra a testa. O sedã estava em ponto morto na esquina. A chuva que ameaçava a tarde inteira começou a manchar o para-brisas. Amanhã de manhã, disse ele. 7 horas. O meu escritório privado. Você sozinho. Luca encontrou seus olhos no espelho retrovisor. Ele não perguntou por quê. Ele assentiu uma vez e virou o carro para casa. Luca estava no escritório privado às 7 horas da manhã seguinte. Ele entrou pela porta lateral. Ele usava um casaco simples e não carregava uma pasta ainda. Não havia nada para carregar. Alessandro já estava na secretária. A lâmpada estava acesa. Uma única chávena de café preto sentava-se a arrefecer ao lado de um bloco de notas legal. Ele não perdeu palavras. O bairro à volta do Rosa. Todas as pequenas empresas dessa extensão. Quem as está a pressionar? Quero gravações, nomes, montantes. Ninguém mais na organização toca nisto. Não um estafeta, não um contabilista, não um motorista. Só você. Luca não perguntou por quê. Ele não perguntou o que o chefe suspeitava. Ele simplesmente assentiu uma vez. Quanto tempo? O tempo que for preciso, não mais. Luca saiu pela mesma porta lateral. Durante 3 semanas depois disso, Luca desapareceu no Brooklyn. Ele alugou uma pequena montra numa rua lateral da avenida. Ele colocou um letreiro pintado à mão que dizia L. Colombo Padeiro. Ele pôs flor nos seus sapatos. Ele colocou uma pequena travessa de pães na janela todas as manhãs às 6 horas. Então ele caminhou pela rua. Ele foi a cada negócio ainda aberto naquela estrada e a todos dentro de 4 quarteirões dela, e apresentou-se como o novo homem do bairro. Ele perguntou humildemente o que ele precisava de saber como uma nova pequena loja. Ele carregava um gravador no bolso interior do seu casaco. Ela nunca tirava notas em frente de ninguém. Ele nunca perguntava 2 vezes. As respostas vieram na mesma forma de cada loja, 5.000 por mês, para uma equipa que falava italiano, entregue em dinheiro na primeira quarta-feira na mão de um homem de jaqueta de couro. A equipa chamava-se a si mesma os Amigos da Família. A família, quando os donos das lojas eram pressionados, era a família Moretti. Aqueles que não pagavam tinham as suas janelas partidas, as suas paredes pintadas com insultos às 3 da manhã. Os seus clientes, seguidos até ao estacionamento, e disseram calmamente que este não era um lugar seguro para comer. Alguns deles tinham tido os seus fornecedores de alimentos abordados, e dito ainda mais calmamente que continuar a entregar naquele endereço seria inconveniente nos próximos meses.
7 montras tinham fechado em 4 anos, mas 11 estavam na corda bamba. Luca voltou ao escritório privado numa terça-feira de manhã com uma pasta de Manila na mão. Ele colocou 3 pequenos ficheiros de áudio na secretária de Alessandro num disco de memória. Ele colocou uma lista impressa dos 5 nomes dos coletores de baixo nível ao lado dela. Alessandro ouviu 2 das gravações do início ao fim. Ele não precisou de ouvir a terceira. Os nomes na lista de coletores eram homens que ele conhecia de vista. Soldados, mensageiros, não tomadores de decisão. Ele olhou para cima deles, disse ele. Segui o dinheiro nas últimas 2 semanas, disse Luca. Cada cobrança, cada recolha, cada entrega. Ele estendeu a mão para o bolso interior do seu casaco e tirou uma única folha de papel dobrada. Ele colocou-a na secretária. Ele não a abriu. Alessandro estendeu a mão para ela. Ele desdobrou-a uma vez. Continha um nome, Marco Bellini. Ele leu-o. Ele não falou por 40 segundos. Ele lembrou-se de Marco a ficar ao lado da cama do seu pai na noite em que o velho coração parou, segurando 1/3 que ele não tinha segurado desde que era menino. Ellie lembrou-se de Marco a passar por ele num estacionamento há 3 anos e a levar um tiro na coxa que era para o peito de Alessandro. Ele lembrou-se de Marco em 100 jantares à mesa da família, a rir com a boca cheia, a contar histórias do tipo de Emma aos primos mais velhos de Alessandro. Ele lembrou-se de entregar a Marco as chaves de metade do bairro há 4 anos. Ele tinha confiado nele como não tinha confiado em ninguém desde o seu pai. 10 anos, pensou ele. Dei as chaves a um homem que chamei irmão, e ele usou essas chaves para entrar nas cozinhas de pessoas decentes. Ela não levantou a voz. Ele não bateu na secretária. Ele não moveu os ombros. Ele dobrou o papel de volta ao longo da mesma dobra. Ele abriu a gaveta de cima. Ele colocou o papel lá dentro. Ele fechou a gaveta. Então ele olhou para Luca. A sua voz era baixa e firme. Ninguém ouve isto fora desta sala. Ainda não. Até termos o suficiente para que ninguém na organização o possa defender. Entendes? Luca assentiu. Ele não se virou para sair imediatamente. A sua mão descansou no braço da cadeira por mais um momento. Havia algo mais no papel que ele ainda não tinha dito. Luca estendeu a mão para dentro do casaco novamente. Ele colocou uma segunda pasta na secretária. Era mais fina que a primeira. Chefe, disse ele, há mais uma coisa que precisa de saber. Alessandro puxou a pasta para si. Lá dentro havia uma lista, escrita à mão na caligrafia cuidadosa de Luca. Os nomes de pequenas empresas no bairro que ainda estavam abertas, mas que tinham sido marcadas, pressionadas com força no último trimestre. Paredes pintadas, entregas interrompidas, clientes assustados para fora da porta. A lista estava em ordem. No topo da ordem estava um nome que ele não precisava de ver impresso para reconhecer. Rosa's Diner. Ele virou a página lentamente. A folha seguinte era uma fotografia tirada do outro lado da rua à noite da janela da frente. O vidro estava partido num padrão de estrela. A forma como o vidro se parte sob um tijolo. A fotografia seguinte era um pedaço de papel pregado na porta da frente com um prego. O prego estava fresco. O prego tinha sido martelado naquela mesma noite. O papel tinha uma linha escrita nele. Pague, ou da próxima vez é a criança. Alessandro pousou a pasta debaixo da secretária. As suas mãos fecharam-se em punhos tão apertados que os nós dos dedos ficaram pálidos. Acima da secretária, o seu rosto não mudou uma fração. Luca manteve a voz ao mesmo nível constante. Eles têm pressionado Rosa e Sofia há 2 anos. 5,00000 por mês. Tal como os outros. Nos últimos 3 meses, Sofia parou de pagar. A mãe dela entrou num novo tratamento. As economias foram para lá. Não sobrou nada para o envelope na primeira quarta-feira. Ele fez uma pausa. Desde então, tem sido constante. Clientes seguidos para fora do estacionamento ao fechar. 2 fornecedores recuaram no último mês. Um caminhão de produtos, uma rota de pão. A janela da frente foi recolocada 3 vezes em 4 semanas. Alessandro olhou novamente para a nota pregada. Ele sabia então por que é que a chávena de café tinha tremido contra o pires na noite anterior.
Ele sabia por que é que Rosa tinha olhado para Sofia a afastar-se da sua mesa, com os olhos de uma mulher a ver uma filha carregar uma carga sozinha de propósito. Sofia nunca lhe tinha contado. Ela sentou-se em frente a ele. Ela sorriu aquele sorriso pequeno e medido. Ela trouxe a sua chávena com uma mão a tremer e disse-lhe que estava apenas cansada. Ela ia para casa todas as noites e ele tinha a certeza disso agora. Ela ficava de pé no patamar do segundo andar daquele prédio e ouvia passos atrás dela antes de virar a chave. Ele compreendeu, sem ter que raciocinar sobre isso, por que é que ela não tinha dito nada. Ela não sabia quem ele era. Ela não tinha pedido ajuda. Mesmo quando a ajuda tinha estado no seu restaurante 3 vezes por semana a pedir café preto, ela tinha escolhido não pedir porque pedir, para ela, tinha um preço que ela não estava disposta a pagar por si mesma ou por Emma. Ela tinha traçado aquela linha dentro de si há muito tempo. E ela tinha mantido lá através da morte do seu marido e através da doença da sua mãe. E agora, através disto. Ele lembrou-se da frase que Emma tinha dito na chuva. Ele lembrou-se da frase que Sofia tinha dito na primeira tarde em que se sentou em frente a ele na pequena mesa junto à janela. Tenho trabalho, tenho a minha mãe, tenho a minha filha, tenho o suficiente. Ele sabia agora que ambas as frases tinham sido ditas com as mãos a tremer depois de escurecer. Ele fechou os olhos por 3 segundos. Ele abriu-os. Quando falou, a sua voz era baixa e não se moveu. Ela não pode saber que eu sei. Nem a Emma. Nem uma palavra, nem um olhar, nem uma mudança em como me sento naquela mesa. Luca assentiu. 2 homens seus. Homens em quem confiaria a sua própria filha. No restaurante e no edifício, a todas as horas. Se algum dos homens do Marco se aproximar de qualquer um dos locais, você resolve isso silenciosamente. Eles não a tocam. Eles não tocam na criança. Eles não tocam na Rosa. Se tornar necessário, eles não saem daquele quarteirão. Entendido. Vá. Luca foi. Ele não esperou pela porta. Ela já estava a discar antes de estar no corredor. Alessandro não se levantou. Ele não foi para casa. Ele apagou a luz da secretária e sentou-se no escuro por um longo momento. Então ele acendeu uma segunda lâmpada, a pequena junto ao armário lateral, e abriu a gaveta onde o seu pai lhe tinha deixado. Coisas que ele tinha prometido a si mesmo que só usaria se uma regra tivesse sido quebrada de dentro de casa. O escritório privado ficava num distrito industrial a 6 quarteirões da água. Sem letreiro na porta. 2 homens lá fora que não carregavam papelada e não precisavam. Alessandro acendeu a pequena lâmpada junto ao armário lateral. Ele tirou a fotografia emoldurada do seu pai, da prateleira do armário, onde a tinha guardado desde o funeral, e não a tinha olhado em 1 ano. Pendurou-a na parede, atrás da secretária. O prego já estava lá. Estava sempre lá. Ele abriu o cofre privado, não o cofre na propriedade. Este tinha 2 fechaduras, e só ele tinha a chave da segunda. Lá dentro, na prateleira inferior, estava um pequeno caderno preto, capa de couro, rachada na lombada. A caligrafia do seu pai na primeira página em tinta azul. Ele tirou o caderno, colocou-o na secretária, virou-o para a lâmpada. 83 páginas. Vincenzo Moretti tinha-o escrito 40 anos antes, ao longo de um inverno, na mesa da cozinha acima da padaria na Union Street. Continha as regras da família. Alessandro tinha-o lido 4 vezes na sua vida. Uma aos 15, uma aos 22, uma na noite em que o seu pai morreu, uma quando ele assumiu o comando. Ele virou para a página 12. Regra 7. Nenhum membro tira de pessoas decentes. Nem $1, nem um pão, nem a dignidade. Qualquer pessoa sob este nome que o faça, está acabada. Sem exceção, sem perdão, sem período de graça. Ele leu-a 3 vezes. Então ele fechou o caderno. Ele chamou Luca de volta. Luca fechou a porta atrás de si e ficou do outro lado da secretária. Ele não se sentou. Alessandro falou sem levantar a voz. 3 coisas. Sim, chefe. Continuas a recolher dinheiro, vítimas, coletores, todos eles. Nomes, datas, lugares, montantes. Quero um ficheiro tão pesado que ninguém nesta organização o possa defender quando cair numa mesa. Não um homem que comeu a mesa do meu pai. Não um homem que lhe deve uma dívida. Ninguém.
Sim. 2. Encontra os que estão dentro que já viraram. Marco não construiu isto sem ajuda. Ele movimentou dinheiro durante 4 anos. Alguém assinou. Alguém virou a outra cara. Alguém atendeu o seu telefone a horas estranhas. Preciso de todos os nomes. Preciso de saber em quem posso confiar e em quem não posso. Sim. 3. Sofia, Emma. Se Marco entender a qualquer hora de qualquer dia que eu estou a percorrer o seu livro de contabilidade, as duas são o primeiro lugar onde ele vai. Isso não acontece. Tu mantens-nas vivas sem que elas saibam que estão a ser mantidas vivas. Entendes-me? Entendo. Luca não se virou imediatamente para a porta. Ele apoiou a mão no braço da cadeira. Chefe. Alessandro levantou o olhar. Eu servi o teu pai durante 42 anos. Eu servi-te durante 18. Eu nunca te vi zangado em nenhum deles. Alessandro manteve os olhos nele. Luca continuou calmamente. Se houver algo que eu possa fazer para que não tenhas de ser tu a acabar com um homem que chamaste de irmão, dize-me. Agora, não mais tarde. Alessandro ficou em silêncio por um momento. Então ele respondeu suavemente. Não, Luca. Esta é a minha casa. Esta é a minha ferida. Sou eu quem tem de a fechar. Luca assentiu uma vez. Ele saiu. Ele não fechou a porta com força. Alessandro sentou-se sozinho na piscina de luz da pequena lâmpada. A fotografia do seu pai olhava para ele da parede. 41 anos num ano preto e branco. Uma mão no batente da porta da antiga padaria. Ele pensou em Sofia. Ele pensou em Emma. Ele pensou na frase que Emma tinha dito na chuva. Ele pensou em como era simples, como era uma coisa pequena para construir uma vida, como ele tinha falhado completamente em construir a sua própria vida com base nela. Se o tivesse feito, pensou ele, não haveria um Marco Bellini na sua casa. Não haveria 7 montras vazias na avenida. Não haveria uma mulher a trancar um restaurante às 23 horas com as mãos a tremer e uma menina de 6 anos a dormir na última mesa porque não havia ninguém em casa para mandar. Ele pousou a mão plana sobre a capa fechada do caderno preto. Ele apagou a lâmpada. A guerra tinha começado. Ninguém fora daquele escritório sabia. Nem os homens no corredor. Nem os vereadores na propriedade. Nem os 4 bairros desta cidade. Nem Marco. 3 semanas passaram da forma como as semanas passam numa casa que se prepara para uma tempestade sem deixar os criados notarem. Luca trabalhou com 2 homens em quem confiou desde os seus 22 anos. Um tinha sido contabilista para um pequeno importador nos cais antes de ter passado para o lado dele. O outro tinha passado 9 anos a reconciliar silenciosamente transferências bancárias para um banco em Long Island. Nenhum deles conheceu Marco Bellini. Nenhum deles pôs pé na propriedade. Eles trabalharam a partir da pequena montra no Brooklyn, onde Luca colocava os pães na janela, e a travessa na janela continuava a ser vendida a clientes reais, o que Luca não tinha planeado e fingia estar satisfeito. Juntos, eles seguiram o dinheiro. A sua forma entrou à luz, um fio de cada vez. Marco tinha construído uma sombra dentro da família. 4 empresas fictícias registradas no Delaware, apresentadas por 3 advogados diferentes, nenhum dos quais sabia sobre os outros. Uma única conta offshore nas Caymans, que tinha recebido o fluxo a cada trimestre através de um banco em Nassau. No final da segunda semana, eles tinham uma estimativa em curso, $4.300.000 em entradas e saídas ao longo de 4 anos. Mas o que mais impressionou Alessandro não foi o número. Foi a segunda folha que Luca lhe trouxe no final dessa terceira semana. 13 nomes escritos na caligrafia cuidadosa de Luca. Homens dentro da família Moretti que tinham silenciosamente virado para o outro lado. 3 deles tinham comido à mesa do seu pai. Um deles tinha carregado Alessandro no dia do seu batismo. Alessandro lembrava-se do cheiro do charuto do homem e da aspereza da lã do casaco contra a sua bochecha. Ele leu a lista. Ele não falou por 1 minuto inteiro. Então, ele dobrou a folha ao meio. Ele abriu a gaveta de cima. Ele colocou o papel em cima do papel dobrado de 3 semanas antes que carregava um nome diferente e a mesma caligrafia. Ele fechou a gaveta. Ele tinha de manter o rosto imóvel. Durante 3 semanas, ele sentou-se nas reuniões de quinta-feira com Marco, da forma como sempre se tinha sentado. Ele bebeu o café que Marco lhe servia.
Ele sorriu no momento certo quando Marco apresentava um relatório que ele agora sabia ser meio fabricado. Ele assinou páginas que ele agora sabia que Marco tinha preparado para esconder o fluxo de dinheiro para a conta das Caymans. Ele fez o pequeno aceno que usava com Marco há 10 anos. À noite, depois de Marco sair, Alessandro ficava sozinho no escritório. Ele desenhava uma pequena marca ao lado do próximo nome no plano que estava a construir. Ele trabalhou da forma como um pedreiro trabalha quando está a reparar algo que só ele consegue ver que está rachado. Ele continuou a ir ao Rosa. Mas agora, por insistência de Luca, 2 dos homens de Luca estavam sempre na mesa mais próxima da dele, vestidos com as roupas de 2 homens que tinham acabado um turno. Eles pediam pratos pesados. Eles davam gorjetas justas. Eles observavam a porta. Sofia não sabia. Rosa não sabia. Emma não sabia. Uma noite, Sofia trouxe o seu café para a mesa dele e ficou um momento mais do que o usual antes de o pousar. Ela falou muito baixinho. Sr. Moretti, o restaurante tem estado lento. Você viu isso. Mas algo mais aconteceu nestas últimas 3 semanas. Ninguém veio para nos magoar. 3 semanas. Nem uma janela partida. Nem um fornecedor dispensado. Nem uma voz no estacionamento ao fechar. Alessandro manteve os olhos no nível. Podem ter encontrado um alvo diferente. Sofia não respondeu imediatamente. Ela assentiu lentamente. Ela não insistiu, mas os seus olhos tinham uma pergunta que ela escolheu, por respeito, não fazer. Ela virou-se. Ela voltou para o balcão. Alessandro observou-a ir. Ela era inteligente demais para não ter entendido alguma parte disso. Ela era orgulhosa demais para o culpar por isso em palavras. Ela faria a pergunta um dia. Ele sabia que, à sua maneira, ele devia-lhe uma resposta honesta quando esse dia chegasse. Ele pensou no sedã a caminho de casa, que quando a evidência estivesse completa, quando Marco estivesse numa sala fechada, quando a rede sombra fosse desmantelada, quando o último dos 13 tivesse sido chamado a uma mesa e informado de que lado da porta devia sair, ele iria ao restaurante. Ele sentar-se-ia na última mesa, não a da janela, e finalmente diria a Sofia Carter quem ele era, e o que tinha sido, e o que queria para o que restava da sua vida. Ele não sabia se teria essa oportunidade porque, naquela mesma noite, numa casa em Staten Island, o telefone de Marco Bellini tocou uma vez. Ele atendeu no segundo toque. Do outro lado estava um dos 3 primos de Alessandro do lado da sua mãe. Número 11 na lista na gaveta. O primo falou por menos de 1 minuto. Marco pousou o telefone na bancada de mármore muito lentamente. Ele tinha sido descoberto. A chamada veio às 23. O primo falou por menos de 1 minuto e não ficou na linha. Marco Bellini pousou o telefone na bancada de mármore do bar molhado muito lentamente. Da forma como um homem pousa um copo que ele já sabe que está rachado. Ele serviu-se de um dedo de uísque. Bebeu-o de uma só vez. Serviu um segundo. Ele não bebeu o segundo. Ela tinha 2 escolhas. Ele podia sair da cidade naquela noite com o que tinha no cofre e nunca mais voltar. Ele perderia a rede. Ele perderia os 4 anos de trabalho. Ele perderia o Brooklyn. Ele perderia Staten Island. Ele perderia o nome que tinha construído ao lado do nome Moretti durante uma década. Ou ele podia agir primeiro. Ele olhou para o segundo copo por um longo momento. Então ele empurrou o intocado. Esse tipo de perda não era uma perda que ele ia aceitar. Ele agiria primeiro. Ele dormiu 2 horas. Às 6 da manhã, ele estava na parte de trás de um carro preto a atravessar para Long Island. Ele deu ao motorista o endereço sem o anotar. Ele nunca tinha estado naquela casa antes. Ele sabia onde era desde os 19 anos. Victoria Duca recebeu-o na sala de sol. O chefe da família Duca tinha 62 anos nesse ano. Ele usava um cardigã cinzento abotoado até a garganta sobre uma camisa branca simples. O seu cabelo era completamente branco. Ele segurou o seu café com ambas as mãos como um homem mais velho segura uma chávena numa manhã fria. E a sua voz, quando falou, saiu lenta, como uma fechadura antiga gira devagar. Bellini, disse ele, não chamaste com antecedência. Não é assim que um homem visita esta casa. Senta-te. Marco sentou-se. Ele não aceitou o café que lhe foi oferecido. Ele expôs a proposta claramente. Alessandro Moretti está prestes a limpar-me. Se eu cair,
A rede que construí ao longo de 4 anos cai comigo. Estou aqui para te oferecer a totalidade dela. 4 milhões por ano, limpos, fora dos livros, entregues através de canais que controlas. Tu ficas com o Queens, eu fico com o Brooklyn e Staten Island. Tudo o que tenho vai para o teu lado da linha. Em troca, tu ajudas-me a tirar Alessandro dessa cadeira antes que ele me tire da minha. Duca acariciou a pele solta sob o seu maxilar com as costas de 2 dedos. Era um gesto que Marco tinha visto o pai do homem fazer numa fotografia de 1966. Alessandro Moretti tem 72 homens sob ele, disse Duca. O meu pai construiu aquela casa pedra a pedra. Não é um lugar que se derruba numa noite. 40 dos 72 já são meus. Alessandro não sabe. Ele pensa que ainda tem 72. Ele tem 32. Duca ficou em silêncio por 3 minutos. Ele bebeu o seu café lentamente. Ele não olhou para Marco enquanto pensava. Ele olhou para um pequeno pássaro no parapeito da janela da sala de sol. Então ele assentiu uma vez. Eu farei isso. Numa condição. Diz. Alessandro não sai daqui vivo. Um antigo rei não volta para ameaçar uma nova coroa. Nunca. Concordado. Duca pousou a sua chávena. Ele expôs o plano. Uma única noite simultânea. Os 13 homens dentro da casa Moretti neutralizariam os capitães leais nas suas casas. Os próprios homens de Duca mover-se-iam para a propriedade. Limpo, rápido, feito antes do amanhecer. Mas então Duca abanou a cabeça lentamente. Alessandro lutará até ao último suspiro se for encurralado. Eu tenho observado-o durante 4 anos. Ele não cede, ele não foge, ele não fala. Se o colocares contra uma parede, ele matará 3 dos meus homens antes que o 4º o abata. Esse é um mau negócio. Ele precisa de uma fraqueza. Ele não tem esposa. Ele não tem filho. Marco pensou por 3 segundos, e então ele sorriu pequeno e lento. Ele tem ambos. Não por sangue, mas ele tem ambos. Duca levantou as sobrancelhas. Marco contou-lhe sobre o restaurante na periferia do Brooklyn. Sobre a empregada de mesa com a filha. Sobre a menina de 6 anos com os olhos. Sobre o homem que ia lá 2 vezes por semana nos últimos 6 meses. Sobre o café, sobre a multiplicação com os cubos de açúcar. Sobre a pequena lata de lápis de cor. Ele não tem esposa. Ela não tem filho, disse Marco. Mas ele cuidou dessas 2. Essa é a única fraqueza que ele tem. Duca considerou. Então ele assentiu novamente. Leva-as. Não as magoes. Apenas segura-as. Ele virá, e virá sozinho. Marco inclinou a cabeça ligeiramente. Ele levantou-se. Na viagem de volta para a cidade, ele fez 3 chamadas para 3 homens em quem confiava mais que os outros. Ele deu a ordem para a noite seguinte. À mesma hora, na propriedade na orla norte de Manhattan, Alessandro Moretti estava a ler o último dos relatórios de Luca. O nome do primo, o 11º na lista, estava escrito na parte superior da página na caligrafia cuidadosa de Luca, juntamente com um registro telefônico mostrando uma chamada feita de Staten Island às 23 da noite anterior. A evidência estava completa. Veio um dia tarde demais. Sofia virou o letreiro do restaurante para fechado às 22. Era uma hora mais cedo que o habitual. A sua mãe teve uma febre baixa durante a tarde e ela tinha prometido à vizinha que verificava Eleonora que estaria em casa antes das 23. Emma já dormia na última mesa, a bochecha contra o vinil, o seu pequeno punho fechado à volta de um dos bons lápis de cor. Sofia levantou-a sem a acordar. Ela levou-a pela porta lateral e prendeu-a no banco de trás do hatchback de segunda mão. Ela puxou o casaco sobre as pernas dela. Ela trancou o restaurante. Ela verificou a fechadura da frente 2 vezes. Rosa estava em casa. Ela tinha saído às 19 horas porque o seu quadril tinha ficado rígido novamente e ela não conseguia ficar em pé mais 3 horas. Sofia conduziu os 6 quarteirões até ao prédio de apartamentos lentamente, uma mão a ajustar o espelho retrovisor 2 vezes para que pudesse ver Emma a dormir. A chuva tinha passado. As ruas estavam escorregadias e vazias. Ela estacionou no meio-fio e deixou o motor a trabalhar com o aquecimento ligado por um momento. Emma estava quente. Emma estava bem. Ela voltaria em 90 segundos. Tempo suficiente para abrir a porta do apartamento, ligar a luz do corredor
e verificar se a sua mãe estava a respirar calmamente na sala da frente. Ela subiu as escadas para o terceiro andar. Ela não usou o elevador. O elevador acordava Eleonora. Ela virou a sua chave na fechadura. A porta abriu-se uma fração antes da sua mão a empurrar. Algo estava errado. Ela sentiu isso antes de o nomear. A luz da sala estava apagada. A luz da cozinha estava acesa. Ela nunca deixava a luz da cozinha acesa. Eleonora nunca se levantava sozinha a essa hora. Antes que ela pudesse recuar para o patamar, 2 homens saíram do corredor. O primeiro estava sobre ela antes que ela pudesse virar. O seu braço fechou-se à volta da sua parte superior do corpo. A sua mão pressionou a sua boca. O segundo tinha um pano dobrado na mão. Ele levou-o até debaixo do nariz dela sem pressa. Emma, ela tentou dizer. O pano pressionou mais para baixo no meio-fio. Emma ainda dormia no banco de trás do hatchback. Um terceiro homem tinha vindo da esquina do prédio no momento em que Sofia entrou. Ele tinha aberto a porta traseira do hatchback. Ele tinha levantado Emma com o mesmo cuidado que Sofia tinha usado. Ele atravessou a calçada em 6 passos e já estava junto a uma carrinha preta no beco quando os joelhos de Sofia cederam no patamar do terceiro andar. Na sala da frente do apartamento, Eleonora estava no chão ao lado da poltrona. A sua respiração era lenta, mas constante. O seu braço tinha uma pequena marca vermelha, logo acima do cotovelo, onde uma agulha tinha entrado. Ela não acordaria por várias horas. Eles levaram Sofia pelas escadas de serviço. Eles levaram Emma pelo beco. Eles carregaram ambas para a carrinha preta. Tudo levou 15 minutos. Ninguém no prédio ouviu. Ninguém na rua viu. 3 quarteirões de distância, um dos 2 homens que Luca tinha colocado no prédio estava a observar as janelas do terceiro andar desde as 7. Ele notou a luz a apagar-se na cozinha às 22h22. Esse não era o padrão. Ele saiu do carro. Ele atravessou a rua. Ele encontrou a porta aberta. Ele encontrou Eleonora no chão. Ele não encontrou Sofia. Ele não encontrou Emma. Ele pôs 2 dedos no pescoço de Eleonora. Ele encontrou um pulso. Então ele ligou para Luca. Luca ligou para Alessandro. Alessandro estava no escritório na propriedade. Ele tinha acabado de fechar a última pasta do dia. A sua mão estava na lâmpada da secretária. Ele ouviu. Ele não falou por 4 segundos. Então ele disse muito calmamente: "Leva Eleonora para a clínica da família. O Dr. Falcone cuida dela pessoalmente. Ela não acorda sozinha." Entendido. O que mais? Uma nota na mesa de jantar. Uma linha. Leia. Armazém 7. Cai sozinho. Meia-noite. Alessandro fechou os olhos por 2 segundos. Ele abriu-os. Ele entrou na sala de vestir ao lado do escritório. Ele abriu o armário alto no fundo. Na segunda prateleira, debaixo de um casaco de lã dobrado que tinha pertencido ao seu pai, estava uma pequena mala trancada. Ele girou os 2 discos. Ele levantou a tampa. Lá dentro estava a arma de fogo do seu pai. Ele não a tinha tocado desde o dia em que assumiu o comando. Ele tirou-a. Ele alimentou o carregador, uma bala de cada vez. As suas mãos estavam firmes. Ele não tinha pressa. Ele pegou no telefone. "Luca, todos os homens em quem ainda confiamos, dividam-nos. Metade aproxima-se do armazém pelo telhado do edifício ao lado. Metade pelo cais, pela água. Eu entro pela porta da frente. Ninguém entra até eu dar o sinal. Ouviste-me?" "Ouvi." "Ninguém se mexe até eu dar o sinal. Se moverem cedo, matam a rapariga." "Entendido, chefe." Alessandro olhou para o relógio na parede do escritório. 11. Ele tinha 60 minutos para chegar a um armazém nos cais. 60 minutos para chegar às 2 únicas pessoas na sua vida que ele nunca se permitiu dizer que amava. Alessandro conduziu até aos cais. Ele não colocaria um motorista no banco para o que ia acontecer. Ele estacionou o sedã 20 metros antes do armazém e desligou os faróis antes de estar no círculo de luz de sódio. Não estava a chover. O vento vindo da água cortava o casaco de qualquer forma. Sob a camisa simples, ele usava Kevlar. Não o fino, o tipo que pararia um tiro de uma pistola a curta distância. Sob o casaco, na parte inferior das suas costas, estava a arma de fogo do seu pai. Ele não queria que ela aparecesse ainda. Ele caminhou os 20 metros.
A porta do armazém abriu-se do interior antes que ele a tocasse. Um homem que ele não reconheceu, um dos Duca, afastou-se sem dizer uma palavra. Lá dentro, as lâmpadas industriais pendiam das vigas em cones amarelos frios. No meio do chão, havia 2 cadeiras de metal. Sofia estava amarrada a uma, Emma à outra. Marco estava entre elas com uma pequena pistola na mão direita. 8 homens estavam espaçados pela sala. 3 no rés do chão, 3 na passarela acima, mais 2 atrás, perto da porta de enrolar no lado da água. Emma estava a chorar sem som. Os seus pequenos ombros tremiam. Os seus olhos estavam em Alessandro no momento em que ele atravessou a porta. Sofia olhou para Marco. Ela não olhou para Alessandro. Ela não implorou. Alessandro, disse Marco, vieste sozinho. Exatamente como eu esperava. Tu conheces-me. Eu cumpro a minha palavra. A arma. Alessandro estendeu a mão sem pressa. Ela puxou a pistola do seu pai. Ele agachou-se. Ele pousou-a no concreto. Ele endireitou-se. Ele chutou-a levemente pelo chão. Ela parou a meio metro da sapata de Marco. Marco sorriu. Ele levantou a sua própria pistola do lado e centrou-a no peito de Alessandro. Esse foi o momento. No telhado do armazém ao lado, Luca ouviu a voz de Marco através do pequeno microfone costurado na gola da camisa de Alessandro. Ele levantou uma mão. Ele deixou-a cair. O clarabóia acima do andar principal deu com um estalo de vidro e aço. 3 linhas desceram por ele. No mesmo instante, a porta de enrolar no lado da água separou-se na moldura, e Bruno entrou por ela com a equipa do cais atrás dele. Armas já nos seus ombros. Os homens de Duca reagiram. A sala encheu-se com o som plano e duro de armas pequenas num espaço fechado. Alessandro moveu-se. Ele atravessou o chão até a cadeira de Emma em 3 passadas. Ele rasgou a corda nos seus pulsos com um puxão. Ele abraçou-a contra o seu peito. Ele virou-se para que as suas costas fossem a primeira coisa entre ela e qualquer arma na sala. Marco disparou. O primeiro tiro atingiu Alessandro no ombro esquerdo. O Kevlar apanhou-o. Ele balançou-o um meio passo. Não o derrubou. Ele estendeu a mão para Sofia. Ele puxou-a para cima com um braço. Ele empurrou-a para o canto da sala de onde Luca já estava a vir através do vidro caído. Luca agarrou-a pelos ombros e puxou-a em direção à porta de água. Emma torceu-se. Ela viu um pequeno cilindro rosa no concreto, o lápis que Alessandro tinha fingido encontrar na rua. Ela libertou-se do seu braço por um passo e estendeu a mão para ele. Na passarela mais alta, um dos homens de Duca tinha mantido fogo e permanecido baixo. Ele levantou-se agora. Ele firmou a sua arma. Ele apontou a mira frontal para a criança. Alessandro viu-o. Não havia tempo para gritar. Não havia tempo para levantar uma arma que ele já tinha desistido. Ele atravessou os 3 metros num só fôlego. Ele abraçou Emma contra o seu peito com ambos os braços. Ele virou as costas para o homem acima. 3 tiros saíram do cano quase juntos. 2 deles atingiram o Kevlar. O Kevlar aguentou. O terceiro atingiu o alto no lado direito do peito, logo acima da placa onde o colete não podia cobrir um homem que tinha virado o ombro para proteger uma criança. Ele não caiu. Ele ficou de pé porque Emma estava nos seus braços. Ele deu um passo, 2, 3, 4. Ele levou-a para fora da luz projetada pelas lâmpadas industriais e para a sombra na borda da porta de enrolar. Na passarela, Luca disparou uma vez. O homem acima não disparou novamente. Alessandro saiu pela porta e para o vento frio vindo da água. Sofia estava lá. Ela virou-se no momento em que estava livre e voltou para eles da forma como uma mulher volta, pelo motivo pelo qual ela ainda está de pé. Ele entregou Emma a ela com cuidado, lentamente, da forma como um homem entrega a outra pessoa a única coisa mais valiosa que ele alguma vez segurou. Então, os seus joelhos cederam. Sofia sentou Emma ao lado dela e deixou-se cair no concreto. Ela pôs as 2 mãos sobre o ferimento no seu peito e pressionou. Ela não chorou. Ela fez o que uma enfermeira que tinha deixado o curso no seu 2º ano ainda se lembrava de fazer. Emma tirou o seu pequeno casaco. Ela empurrou-o para as mãos da mãe, para pressionar contra o sangue. A lã ficou vermelha num minuto. Alessandro tentou olhar para ela. A sua voz saiu baixa e rouca. Tu,
O gato com a cauda enrolada. Emma assentiu entre as lágrimas. Eu vou desenhá-lo. Eu prometo. Tens de o ver. Ele sorriu, os seus olhos fechados. A ambulância privada da família esperava a 3 quarteirões de distância desde as 11. Ela virou a esquina para a avenida a uma velocidade que nenhuma ambulância comum manteria. O doutor Enrico Falcone trabalhou no espaço estreito entre a maca e o armário como se tivesse vivido lá. Ele parou a hemorragia. Ele conseguiu uma linha. Ele leu o monitor sem o olhar, da forma como um cirurgião antigo lê um rosto. Sofia sentou-se ao lado da maca com uma mão na mão de Alessandro. O outro braço segurava Emma ao seu lado. Emma não falou. Os seus pequenos dedos estavam enrolados na manga do casaco de Sofia. Falcone olhou para Sofia uma vez. Ele viu as suas mãos. Pressão firme. Tens feito isto antes. 3 semestres. Ele deu o menor aceno. Esse foi o mais próximo que Falcone deu de um elogio. De volta ao armazém, Luca fez o que Luca fazia. 7 dos homens que tinham vindo com Marco estavam mortos no chão. 3 foram capturados vivos. O próprio Marco sentou-se numa cadeira dobrável no canto, com uma corrente em volta dos pulsos, e Bruno a 3 passos dele. Marco não tinha falado desde que a primeira algema tinha sido colocada. Mas o golpe não tinha terminado. 13 homens ainda estavam lá fora na cidade. Os 13 do papel dobrado na gaveta superior da secretária privada de Alessandro. Luca não esperou pela manhã. Ele dividiu a tripulação do cais em 6 equipas. Ele deu a cada equipa um endereço e um nome e uma única instrução. Tragam-nos, sem corpos. Ao amanhecer, os 13 estavam em 3 salas separadas, em 3 edifícios separados, desarmados, desconectados dos seus telefones e entregues aos capitães leais para a detenção. Nenhum deles foi morto. Alessandro não tinha dito a palavra. Luca não usou palavras que o chefe não tinha usado. A história do que tinha acontecido nos cais moveu-se através da organização da forma como tais histórias se movem silenciosamente em chamadas telefônicas entre homens que se conheciam há 20 anos. Às 10 da manhã, todos os soldados da família Moretti que ainda não tinham escolhido um lado, tinham escolhido. Eles juraram de volta a Alessandro. 9 homens que tinham passado para Marco desde o início entenderam que tinham sido nomeados. Eles deixaram a cidade naquele dia, alguns de carro, outros de autocarro. Ninguém os perseguiu. Isso seria para mais tarde. Victoria Duca não veio aos cais. Ela esperou na sua casa em Long Island com o seu café e a sua janela e o seu pequeno pássaro cinzento. Quando a notícia o alcançou às 3 da manhã de que Marco estava numa cadeira, com uma corrente nos pulsos e que a rede já se estava a desfazer, ele entendeu que tinha perdido a sua oportunidade. Ele ligou para o hospital onde Alessandro tinha sido levado. Ele não pediu o chefe. Ele pediu um homem que pudesse falar por ele. Luca atendeu o receptor no corredor fora da ala cirúrgica. Don de Luca. Luca, as velhas linhas. Tu não as cruzas. Se as cruzares novamente, não haverá uma segunda chamada. Houve uma pausa do outro lado, depois uma resposta baixa. Entendido. A linha fechou-se. O Duca sabia muito bem o que um pacto quebrado com um homem como Marco Bellini já lhe tinha custado. Ele não ia gastar mais um cêntimo. O próprio Marco ficou na sala de segurança a noite toda. Não dormiu, não falou. 2 manhãs depois do cais, o Aleandro surgiu pela primeira vez. A sua voz estava muito fraca. A Sofia estava sentada na cadeira ao lado da cama. O Luca estava de pé à porta. O Aleandro olhou para o Luca. Falou devagar, uma cláusula de cada vez. Entreguem-no ao FBI, ele inteiro. O dossiê completo que o Bruno construiu. Extorsão, conspiração, o rapto de uma menor. 4 anos a aterrorizar as lojas daquela rua. O Luca não se mexeu um segundo. Não é a maneira da família, chefe. Nós somos uma família, Luca. Não animais. O meu pai tinha limites. Eu mantenho os limites dele. O Marco senta-se numa cela federal com homens como o Marco. Essa é a punição que mais lhe custa. O Luca acenou com a cabeça uma vez. O Marco Bellini foi entregue naquela tarde. O contabilista, que tinha passado 9 anos a conciliar transferências bancárias num banco em Long Island, entrou no escritório federal com uma maleta que o Bruno tinha preparado. O Marco foi indiciado em menos de 72 horas. Mais tarde,
Foi condenado a 23 anos. Nunca mais voltou. A rede de extorsão em torno do Café da Rosa desmoronou-se em 48 horas. Os homens que tinham recolhido os envelopes durante 4 anos compreenderam, sem precisarem de um telefonema, que nenhum envelope seria recolhido novamente. O Alessandro deu mais uma instrução ao Bruno da Cama. Cada euro recolhido daquelas lojas ao longo de 4 anos seria devolvido, com juros retirados das empresas de fachada que o Marco tinha construído. O valor chegou a 4.300.000 euros. A Rosa recebeu um envelope simples 3 dias depois, entregue à mão, com um pequeno papel dentro, a indicar o montante. Ela sentou-se ao balcão durante 1 minuto inteiro antes de conseguir falar. Ela não acreditou no início, mas o dinheiro era real. O Aleandro fechou os olhos no fim das instruções. O monitor começou a apitar. O Dr. Falcone entrou rapidamente. Quando o Falcone olhou, a Sofia já estava de pé. Ele tinha pressionado demasiado um homem no seu segundo dia. O Falcone disse com a voz gentil: "Ele não se foi, mas agora esperamos." A Sofia e a Emma não saíram do quarto. A Rosa vinha 2 vezes ao dia com um pequeno prato tapado. Ela fechou o café por 3 dias. E na terceira noite, perguntou a Sofia, ao pé da cama, se deveria mantê-lo fechado. A Sofia abanou a cabeça, sem desviar os olhos da mão do Aleandro. "Abre", disse ela. "Ele vai ficar zangado se continuar fechado por causa dele." A Rosa abriu o café na manhã seguinte. Pendurou um pequeno cartão escrito à mão na porta da frente. De volta ao horário normal. Ela não respondeu a nenhum dos clientes que perguntaram onde estava a Sofia. Ela apenas acenou e serviu o seu café. A Eleanor recuperou da noite no apartamento. O Dr. Falcone manteve-a na clínica por 2 dias para observação e depois deu-lhe alta para uma cadeira de rodas, porque as pernas dela ainda estavam fracas. Ela ia ao hospital todos os dias. Nunca tinha conhecido o Alessandro acordado. Sentou-se ao lado da cama e falou com ele de qualquer forma, com a voz baixa e firme de uma mulher que tinha passado uma longa vida a falar com pessoas que não podiam responder. Contou-lhe sobre o tempo, sobre o jornal que tinha lido de manhã, sobre a professora da 2ª classe da Emma, que tinha enviado uma nota para casa. A Emma dormia numa cadeira dobrável ao lado da cama todas as noites. Ela não largava a mão dele, mesmo a dormir, os seus dedos fechados à volta da dele. Todas as manhãs, ela acordava antes de todos. Pegava na mão dele, entre as suas 2 mãos pequenas, e juntava-as da maneira que uma pessoa junta as mãos para rezar. Ninguém lhe tinha ensinado como fazer isso. Ela tinha aprendido a observar algures e tinha escolhido isso para si mesma. A Sofia cuidava dele silenciosamente. Limpava-lhe a testa quando a febre subia. Trocava o pano fresco na base do seu pescoço. Chamava a enfermeira quando o monitor deslizeava. Verificava o gotejamento na bolsa de soro antes de a troca de turno o verificar. Ela fazia o que uma mulher que tinha deixado o curso de enfermagem no 2º ano ainda se lembrava de fazer. No 3º dia, a Emma olhou para a mãe por cima da cama. "O tio Alisandro não é o meu pai", disse ela. A voz dela era muito pequena, mas ele fez o que o meu pai teria feito. Se o meu pai ainda estivesse aqui. "Está tudo bem, mãe?" A Sofia não conseguia responder. Ela abraçou a filha por muito tempo. Durante 6 dias, os capitães leais vieram. Eles não entraram no quarto. Ficaram no corredor. Acenderam pequenas velas votivas no parapeito da janela, do lado de fora da porta. Ao 3º dia, havia 43 deles ao longo do corredor. Dentro do quarto, a Sofia não sabia disso. Ela estava focada apenas numa coisa: manter a mão dele quente. No 6º dia, na hora antes do nascer do sol, o Aleandro abriu os olhos. A primeira coisa que ele viu foi a Sofia. Ela tinha adormecido na cadeira, ao lado da cama, a cabeça apoiada na borda do colchão, a bochecha contra as costas da mão dele. A Emma estava do outro lado, ainda a segurar o antebraço dele da maneira que uma criança se segura quando decidiu que não vai ser movida. Ele compreendeu algo naquele momento, silenciosamente, sem discussão. Ele não queria perdê-las novamente. Tentou a voz. "Sofia." Ela acordou antes da 2ª sílaba. Levantou-se. Ambas as mãos foram para a boca, depois para o rosto dele, depois para o botão de chamada. A Emma acordou um batimento cardíaco depois. Olhou para ele.
Depois sorriu, o sorriso que tinha mantido pronto durante 6 dias. O Dr. Falcone entrou pela porta a andar rápido. Verificou o monitor. Verificou as pupilas, verificou a linha da incisão. Virou-se para a Sofia. Sinais vitais estáveis. Ele vai recuperar totalmente. As próximas semanas não serão fáceis, mas ele vai recuperar totalmente. Ele saiu do quarto para lhes dar 1 minuto. A Sofia sentou-se ao lado da cama. Não disse nada. Colocou a testa contra as costas da mão dele. O Alessandro levantou lentamente a outra mão. Tocou-lhe no cabelo. A voz dele era baixa. Desculpem, disse ele, por ter trazido as duas para isto. Ela olhou para cima. Os olhos dela estavam vermelhos. A voz dela estava firme. Ninguém me trouxe para nada. A Emma escolheu, eu escolhi, tu escolheste. É assim que todos nós acabamos aqui. Ele tentou sorrir. A mandíbula dele doía. A Emma subiu para a cama. Teve cuidado. Manteve o peso fora do peito dele. Deitou a cabeça no ombro bom dele. A Sofia levantou-se. Saiu para o corredor. Encostou as costas à parede, do lado oposto da porta. E pela primeira vez em 6 dias, ela chorou. A Rosa vinha a descer o corredor com uma pequena chávena de café de papel. Pôs a chávena numa cadeira. Cruzou os últimos 3 degraus. Pôs a mão no ombro da Sofia. Manteve-a lá. Era um domingo à tarde, algumas semanas depois da sua alta do hospital. A chuva que tinha definido o início da história deles tinha desaparecido. No seu lugar, um sol suave e silencioso atravessava a janela da frente do café da Rosa. O tipo de luz que pousava no balcão e fazia os copos de porcelana brilharem quentes por dentro. O Alessandro entrou pela porta da frente num fato escuro e simples. Apoiava-se numa bengala leve. Ele ainda estava a curar e estaria assim por mais alguns meses. O café não era o café vulgar de um domingo à tarde. Havia já 32 pessoas lá dentro. A Rosa estava atrás do balcão com 2 dos seus cozinheiros de fim de semana. Metade dos pequenos empresários do bairro estavam espalhados pelas mesas. Aqueles que o Alessandro tinha pago silenciosamente no último mês. Aqueles cujas janelas tinham sido partidas e cujas paredes tinham sido pintadas na escuridão. O Luca estava junto à porta. O Bruno encostava-se perto da máquina de café com os braços cruzados. O Dr. Falcone estava numa mesinha com um jornal dobrado que não estava a ler. A Eleanor estava na sua cadeira de rodas junto à janela, um xale leve sobre os ombros, uma mão pousada na moldura de madeira ao lado dela. A Rosa tinha feito as chamadas naquela manhã. Ela não tinha contado a ninguém o porquê. Ela era o tipo de mulher que sabia antes das outras pessoas. O Alessandro não tinha anunciado porque tinha vindo. Mas quando entrou e viu a sala, acenou uma vez para a Rosa. A Rosa acenou uma vez de volta. Foi toda a conversa. Ele atravessou o chão até ao balcão. A Sofia estava a carregar uma bandeja de copos limpos. Ele perguntou-lhe baixinho se ela o acompanhava por 1 minuto. Ela pousou a bandeja. Eles caminharam até a última mesa, a mesma mesa que a Emma tinha colorido na tarde em que ele tinha voltado pela primeira vez. A Sofia sentou-se num lado. A Emma subiu para o lado da mãe sem ser pedida. O Aleandro não se ajoelhou ainda. Falou primeiro. Sofia, passei a minha vida inteira a construir algo com poder. Medo, segredos, disciplina. Essas eram as paredes da casa em que eu vivia. Mas ninguém naquela casa corria para a porta quando eu chegava à casa. Ninguém me guardava a melhor fatia da torta. Ninguém escolheu guardar as palavras da mãe dela em vez de 10.000 euros que não eram dela para guardar. Tu e a Emma, as duas, foram vocês que me ensinaram o que é um lar. Ele meteu a mão no bolso interior do fato. Tirou uma pequena caixa de veludo escuro. Baixou-se lentamente sobre um joelho, porque o peito dele ainda estava a curar. Abriu a caixa. Sofia Carter, queres casar comigo e deixar-me passar o resto da minha vida a cuidar das duas? A Sofia não conseguia falar. Ela apenas chorou. As lágrimas dela caíam sem tremor. Ela acenou com a cabeça. A Emma levantou-se na mesa. Abraçou a mãe. E depois esticou-se e abraçou o Alessandro. Depois virou-se para a sala. E com a voz muito séria de uma criança de 6 anos com notícias importantes para dar, ela disse em voz alta. A minha mãe disse sim. Todo o café irrompeu de uma vez. Palmas, risos, um pequeno grito perto do balcão. Cobriu a boca com a mão e chorou. A Rosa desapareceu para a cozinha
e voltou um momento depois com um pequeno bolo que tinha feito naquela manhã e escondido no frigorífico. O Alessandro levantou-se, deslizou o anel para o dedo da Sofia. Depois abriu os braços e a Emma subiu para eles e ele abraçou-a da mesma maneira cuidadosa como a tinha abraçado no cais, como se ela fosse a coisa mais valiosa que ele já tinha carregado. 6 meses antes, numa noite chuvosa, uma menina tinha saído a correr de um café para a chuva para devolver um envelope. Essa mesma menina estava agora de pé ao sol quente da tarde, ao lado de um homem que nunca a deixaria correr a chuva por dinheiro outra vez. O fecho do livro estava feito. Por vezes, os menores momentos, uma frase de uma criança numa calçada molhada, podem derrubar muros que uma pessoa passou décadas a construir. Não é dinheiro, não é poder. É uma consciência simples e honesta, passada silenciosamente de uma mãe para uma filha, que nos lembra o que significa ser humano. Se esta história tocou o seu coração hoje, por favor, passe pelos comentários abaixo e diga-nos. Houve alguma vez um pequeno momento na sua própria vida, uma frase, uma pequena bondade, uma escolha feita por alguém que tinha todas as razões para escolher o contrário, que mudou a forma como vê o mundo? Lemos cada história que partilha, e cada uma delas importa mais do que imagina. Se quiser ouvir mais histórias como esta, toque no botão de subscrição, toque no sino de notificação para nunca perder um novo vídeo, e dê um like a este se o emocionou. Partilhe-o com alguém na sua vida que possa precisar de um pouco de calor hoje. Muito obrigado por ter ficado conosco nesta história. Desejamos-lhe boa saúde, dias gentis, paz em casa e alguém à sua espera quando entrar pela porta no fim da noite. Vemo-nos muito em breve na próxima história, onde o menor e mais improvável momento nos ensinará mais uma vez a coisa mais importante na Terra. Adeus por agora, cuidem-se e vemo-nos lá.